Amor à Imaculada sempre. Deus os abençoe. Uma alegria. Mais um vídeo ao vivo. Nós tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas estamos ao vivo hoje com o Conde Lupe e o Gabriel, que daqui a pouco eu vou inseri-los aqui. E eu já convido você hoje, mais um vídeo aqui refutando as falácias protestantes em detrimento da fé católica. Vamos analisar hoje 2 vídeos aqui que os meus convidados já assistiram, vocês vão ouvir e nós vamos comentar com vocês, tá bom? Vai ser uma alegria esse vídeo. Já deixa aí a sua interação, ela é muito importante para que nós possamos já no início do vídeo ao vivo alcançar mais pessoas. Então depois da vinheta, mais 2 convidados apologistas católicos aqui comigo no vídeo de hoje. Não saia daí. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher cada um de vocês aqui. Depois de alguns probleminhas técnicos aqui, nós vamos iniciar a nossa live. Já compartilhe. Convido você, deixe o seu comentário, copie o link. Então, nessa sexta-feira aqui, dia 10 de outubro, o mês das missões na Igreja Católica, nós vamos aqui refutar, né, mais protestantes, mais pastores protestantes. Eu já quero aqui, sem mais delongas, convidar, né, aqui os meus amigos, grandes homens de Deus, e que vocês já conhecem, Gabriel Frisch e o meu amigo Conde. Sejam bem-vindos aí, uma alegria acolher vocês dois, né? Que alegria. Conde, com você a palavra para você fazer o primeiro acolhimento aí da turma e depois o nosso amado Gabriel. Opa, boa noite a todos aí e eu agradeço pelo convite do meu querido João Vitor Mariano aí, diácono aí, fazendo uma grande obra de apologética. E também, assim, eu fico feliz porque aqui é uma tríade, né? Eu não diria uma trindade, mas é uma tríade de pessoas... Trindade seria heresia, né? Já seria uma tríade, né? Uma tríade. Mas pelo menos uma representação simbólica aí. Né? E aqui a gente vai fazer os comentários sobre certos apologetas protestantes de fancaria que, na verdade, não atacam a Igreja Católica, mas o espantalho que se cria da Igreja Católica. Então a gente vai perceber claramente isso nos comentários. Frisch, cadê você, Frisch? Com você a palavra, Frisch. Olá a todos, prazer estar aqui com essas 2 pessoas. Primeiramente o Conde, né, que eu sempre digo que é uma pessoa que ajudou muito na minha conversão, eu tenho um grande carinho, respeito, e também o diácono que eu conheci. Fico lisonjeado, obrigado. E também o diácono, que é uma honra estar aqui nesse canal, que também é uma pessoa que eu tenho grande admiração, sempre estou aprendendo sempre, né, com os vídeos dele aí, que ele está postando em defesa da fé católica, e é uma pessoa que eu tenho muita admiração, assim como pelo Conde, e espero poder contribuir, né, aqui para essa live de maneira positiva. Sobre isso daí, se você me permite, o diácono, fazer uma divulgação, eu fiz uma live sobre esse tema no canal da Fraternidade Newman Brasil. Olha só! Isso, só sobre as imagens, né, o histórico das imagens, que é um assunto que eu já estudei, né, um pouco, né, mais a fundo, que eu pego desde, né, de Israel, do Antigo Testamento, e vou indo até o Segundo Concílio de Nicéia, o histórico, né, dos ícones e das imagens ao longo da Bíblia e da história da Igreja. Está lá na Fraternidade no Brasil, e também quem quiser depois aprender um pouco mais do que vai aprender aqui nessa live, né, quiser um pouco mais de informações, eu recomendo também, né, se é que é possível isso daí, enfim. Muito bem. Nós vamos tratar 2 temas, eu chamei vocês 2, o primeiro convite foi feito ao Conde, o pessoal gosta muito, né, quando o Conde dá as suas considerações, o Gabriel também tem se destacado na apologética, fico feliz, o canal aqui, Gabriel, pode usar sempre que quiser, você é bem-vindo aqui, e eu até comentava com o Conde, né, o Conde, ele é um grande professor de todos nós,
apologistas católicos mais novos no YouTube, porque eu me lembro, Conde, eu assisto os seus conteúdos já tem muito tempo, viu? Você tem um canal desde quando, hein, Conde? Eu fico até surpreso, porque quando o pessoal fala assim sobre a questão do meu conteúdo, às vezes a gente não tem ideia de uma certa abrangência, né? Parece que eu sou mais abrangente do que eu imagino ser, é isso que eu acho. E eu fico surpreso, mas mesmo assim agradecido pela consideração e gentileza. Eu acompanho já tem um tempo, agora estou acompanhando também o Gabriel. Então, antes da gente reagir aos vídeos, eu quero acolher aqui algumas pessoas. O nosso amado moderador Wilson Lucindo mandou, pega ele, Nossa Senhora. Ele fez um pedido muito importante, ó, deixem o like, isso também é muito importante. Rodrigo Corrêa, que é aluno nosso no curso Católicos, Deus abençoe, seja bem-vindo. Queremos agradecer a Rosinha Falzoni pela doação que ela já enviou aqui ao vivo. Isso é muito importante também para incentivar, né? Como o Conde inicia os vídeos dele para nos ajudar nessa empreitada, né? Na gravação de novos conteúdos. Isso é importante, apoiar, e depois eu quero estar divulgando mais, um pouquinho com mais detalhes, tanto o canal do Conde como o Arena Católica do Gabriel Frisch, né? O pessoal perguntou se está atrasado ou travou. Realmente a gente teve um probleminha aqui, não foi resolvido, mas como os meus convidados já são, assim, exímios, já sabem do conteúdo, o áudio não está chegando, né, da reação para eles. Para vocês vai chegar e é tranquilo. Então, eu acho que não vai atrapalhar em nada. E muito bem, vocês que estão chegando agora, por favor, compartilhe, ó, pessoal do Amapá, Amazônia aí, graças a Deus, que bênção, né? Sejam bem-vindos, vamos compartilhando. Então, já vou colocar aqui, sem mais delongas. Conde e Gabriel, vocês têm preferência de qual nós vamos reagir primeiro? O que fala da idolatria? Ou o pastor aqui que faz questionamentos sobre Jesus Cristo ser filho de Maria? Enfim, qual que vocês preferem? Seu áudio cortou para mim, Conde. Para mim, o que vocês decidirem tá como o diácono quiser, para mim tá bom. O seu áudio não tá saindo para mim, Conde. E para você? Tem que desmutar. Desculpa. Eu coloquei no mudo. Pronto. Olha, eu acho que talvez o tema mais assim central mesmo de ataque protestante é a idolatria. Então, eu acho que é um tema principal que a gente podia pegar agora e depois falar sobre o comentário desse pastor, né, desse outro pastor, sobre a questão da maternidade divina de Maria. E é interessante, assim, a gente só já dá um introito, por assim dizer, que dentro do discurso desse pastor que fala sobre a maternidade divina, né, sobre a Theotokos, dá para perceber claramente que ele comete uma velha heresia, que é a heresia nestoriana, porque eles querem separar as duas naturezas de Cristo, né, a natureza humana e a natureza divina. Então, é o nestorianismo, né, o protestantismo brasileiro está se tornando nestoriano, literalmente, né. E essa birra que eles têm é só por conta do anticatolicismo mesmo, porque nem o protestantismo tradicional considera essa heresia. Pelo contrário, eles consideram a união hipostática, eles consideram os 7 primeiros concílios ecumênicos, ainda que com algumas adaptações e alguns, né, enxertos e algumas supressões, mas enfim, eu acharia melhor essa questão de idolatria aqui. Eu vou fazer uns comentários também sobre o César Cavalcante, não muito abonadores. Vamos lá. Muito bem. O Eduardo Libel acabou de mandar uma mensagem pelo JVM Play. Muito obrigado. Ele falou assim, que é uma grande alegria ver o Conde, né, nesses conteúdos de apologética na internet. Nosso amigo Eduardo Libel aí, que gosta muito do seu trabalho também, viu, Conde? Que alegria. Obrigado, então vamos lá. Então vamos ouvir primeiro o pastor, então, César Cavalcante, conforme a sugestão do Conde, tá? Eu vou pedir ao moderador aí, nosso amigo Wilson Lucindo, que assim que eu começar a rodar o vídeo, só me fale se o áudio está chegando aí de forma audível, né? Para vocês aí. Vamos ouvir aqui, então. Deus odeia ídolos. Deus odeia a idolatria. Ele compara a idolatria com a prostituição. É o que ele falou para o profeta Oséias. Quando Oséias casou com uma prostituta, e Deus falou para Oséias assim, e aí, como é que tá o casamento? Ele falou, minha mulher vai pro prostíbulo. E Deus disse assim, pois é, Israel vai com essa mulher.
porque deixou a mim, que sou o criador, para se dobrar diante de uma imagem, uma escultura. Isso é uma prostituição. É a prostituição cultural. E a Bíblia está recheada de textos, vez após vez, falando sobre as estátuas, falando sobre as imagens. Tem um texto de Isaías 44, verso 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. O cara que faz a escultura. Eles mesmos são testemunho de que essas estátuas nada vêm. Quem formaria um Deus, ou fundiria uma imagem de escultura? Versículo 12. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, forja o ídolo com a força do seu braço, uma imagem de escultura, se ajoelha diante dela, se prostra e lhe dirige sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Aí, por exemplo, se tem católico ouvindo a gente, eu não estou vendo. Mas você está falando isso, mas a gente não adota. Tá, eu acabei de ler o texto. O texto diz que se tem uma imagem feita que o cara fez com machado, aplainou com a plana, lixou, pintou, fez o olhinho, a boquinha, não sei o quê, ficou bonitinho e tal. Aí você se dobrar diante dessa imagem é pecado. Quem está dizendo isso? Deus. Então, esse aqui é o primeiro vídeo, tá? Eu queria que o Conde fizesse as primeiras considerações, mas eu só quero fazer um comentário, né, para que aí vocês que são os convidados hoje possam falar mais do que eu. Primeiro ele fala, então, que Deus odeia a idolatria, e isso nós sabemos, que ele odeia mesmo, ele condena, assim como condena a prostituição, enfim. Só que aí ele comete o erro de trazer o texto de Isaías 44, que nós sabemos não ser num contexto de incluir as sacras imagens e os sagrados ícones católicos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o mesmo erro lá de Êxodo 24. Então, com vocês aí, vocês dois possam comentar aí toda a fala do pastor César Cavalcante. Eu vou começar então, assim, aí eu dou a palavra para o Frisk. Olha, eu acho o seguinte, os protestantes, eles fabricam um espantalho da Igreja Católica. E eles fazem falsas analogias e falsas conexões bíblicas, quando, na verdade, se a reprodução de imagens fosse proibida ipsilíteres, como esse pastor propõe, a gente não seria mais cristão, mas sim muçulmano. Muçulmano, sim, islâmico. Porque a rejeição que esse pessoal tem às imagens é uma visão completamente islamizada da iconografia. E observem que no Antigo Testamento, a condenação não é a reprodução de escultura em si mesma. Eu posso até citar aqui capítulo 25 de Êxodo, versículo 10º, em que Deus não somente manda reproduzir uma arca, como também manda reproduzir imagens de escultura dessa arca, que são os anjos e querubins que estão em cima do propiciatório da Arca da Aliança. Então nós temos um objeto de culto. O objeto de culto é a arca. A Arca da Aliança é um objeto que vincula Deus ao povo judeu. Tanto é verdade que se cria claramente que Deus agia sobre essa arca, e se você tocasse nela, tem o caso de Uzá, que tocou na arca e morreu. Por quê? Porque é um objeto tão sagrado, mas tão sagrado, e a ação de Deus é tão forte dentro de um objeto, que se você tocar nesse objeto, você morre. Então nós temos cenas bíblicas de esculturas, e que, na verdade, as menções a Isaías, as menções ao capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, sobre as esculturas, não é meramente você reproduzir uma escultura, mas sim uma escultura de um ídolo. No original hebraico, a ideia de uma escultura de um ídolo é pesel. Pesel quer dizer propriamente ídolo. Você reproduzir um ídolo. Ou seja, você reproduzir adoração entre criador e criatura, né? Então você está adorando uma criatura como se fosse criador. Então, por exemplo, tem Pesel, e na tradução grega da Septuaginta é imagem de ídolon. Ídolo, não é iconos, né? Que é iconografia. Não, imagem. Tá falando, não, o pessoal aqui está falando que ficou mudo a live. Será? Ixi, puta que pariu aqui. Foi? Putz, grilo. Eu vou repetir, eu me lembro do que eu falo. Vamos lá. Peraí, só um pouquinho, ô Conde, só para a gente ver aqui.
Wilson, qual foi a última parte que você ouviu do Conde aí? Só para ele não ter que repetir tudo. Só porque ele falou, ele fez uma baita de uma catequese aqui, né? O pessoal falou que voltou, mas eu queria só que o Wilson... Foi só um pouco, parece que ficou mudo só um pouco, o Conde, então pode continuar. Então, eu vou fazer assim uma síntese, porque eu acho que o Frisch vai me explicar melhor, claro, porque ele estudou sobre o conceito da iconografia cristã, enfim, mas eu vou fazer uma introito no seguinte ponto. As menções bíblicas de reprodução de imagens... O Vander só disse aqui assim, o Conde, só te cortando, eu só ouvi o palavrão que o Conde falou. Pô, quer dizer, é sacanagem do sistema aí, né? Pô, só gravou o palavrão, né? O resto esqueceu. Tá bom, vamos lá. Então, o que acontece? As menções em capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, as menções de Isaías, todas as menções relacionadas a esculturas, não é necessariamente escultura, mas sim ídolos. Ou seja, reproduzir ídolos e você atribuir a esses ídolos algum tipo de poder. Ou seja, é o homem criando o próprio Deus, dele, né? O Deus particular. É como, por exemplo, o que acontece com a idolatria de Israel no que diz respeito ao bezerro de ouro. Ou seja, eles criam um Deus próprio para adorar, um falso Deus, um falso ídolo, e Deus pune aquele povo. Né? Então você tem várias menções, mas ao mesmo tempo, as esculturas também existem no Antigo Testamento, até mesmo como objeto de culto. A Arca da Aliança é um objeto de culto. É um objeto material revestido de ouro, né? Com argolas que passar uma madeira para carregar, né? E você tem esculturas de anjos e querubins. E aquele objeto tem valor sagrado. Ele tem um valor sagrado até muito mais do que qualquer objeto católico. Por exemplo, se você tiver uma imagem de um santo e uma santa, você não vai atribuir o nível de santidade de culto que um judeu atribuía a uma arca. Porque a crença, a fé judaica antiga, acreditava claramente que Deus atuava sobre aquela arca, e inclusive você tem cenas em que judeus se ajoelham perante essa arca. Aí eu perguntaria para o senhor César Cavalcante, isso é idolatria? Você está dizendo que se ajoelhar perante um objeto, né, um objeto é idolatria. Então, por exemplo, Josué se ajoelha perante a arca, inclusive com a testa rente ao chão, como tipo de genuflexão do mundo oriental. Então ele coloca a testa no chão e passa o dia inteiro prestando culto a Deus através de um objeto. Através de um objeto. Aí eu pergunto, os santos da Igreja Católica que são reproduzidos, eles não são deuses. E muito do culto, né, por exemplo, a questão de se ajoelhar perante o objeto não tem o mesmo significado de adoração. Enquanto, por exemplo, Josué, quando ele se ajoelhava perante a arca, ele estava adorando a Deus. Olha só que coisa interessante. Através de um objeto, ele adorava a presença de Deus ao povo judeu. Então, e detalhe, com esculturas de anjos e querubins. E aqueles anjos e querubins, de alguma forma, eram cultuados dentro do sistema do culto como um todo. Né? Então, vejam que todas as menções bíblicas do Antigo Testamento sobre o culto às imagens são menções fora de contexto. E vou repetir, o judeu tinha um termo para chamar ídolo, que era Pecel. Quando você vê capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, quando ele fala imagem de escultura, não é imagem de escultura, é imagem de ídolos, ou seja, Pecel. Ou então, no original grego, ídolon, né? E não íconos, ou seja, imagens. Outro aspecto também que os protestantes não entendem. A reprodução iconográfica cristã, ela não tem o sentido idolátrico porque a gente não presta culto às imagens em si mesmas. A gente presta culto ao que essas imagens representam. Por exemplo, o caso da cruz. Isso aí que você falou é justamente a definição que está no parágrafo 1192 do Catecismo. As imagens sacras, imagens, no caso, os ícones católicos, representam pessoas que foram importantes para nós. E nós veneramos as pessoas que estão representadas nessas imagens. Sim. O contexto de idolatria que nós vemos no Antigo Testamento e que verdadeiramente Deus abomina é inserção de qualquer coisa no lugar de Deus. O que acontece é que ali foi com uma imagem de um bezerro de ouro.
E é interessante alô? também, o Diácono, e até vou explicar depois, vou deixar o Conde falar, mas Deus, se a gente analisar bem o texto lá do bezerro de ouro, Deus não puniu Israel meramente por fazer o bezerro de ouro. É bom deixar isso muito claramente que o texto diz ainda. Depois eu vou... É só para não esquecer isso daí posteriormente, mas desculpa, pode continuar o Conde. Não, assim, o que acontece, assim, só para a gente terminar, né, para dar a palavra para o Frisk, é o seguinte, a gente tem que entender que o que é a palavra imagem? Imagem é aquilo que é captado pelo imago, pela imaginação, ou seja, é captado por nossa mente, tá? É evidente que Deus, ele não pode ser reproduzido em imagens, mas ele pode ser captado simbolicamente. Então, por exemplo, existem muitas imagens do Antigo Testamento que captam uma ideia aproximada de Deus, ainda que não seja uma ideia real, mas sim simbólica. A Arca da Aliança é uma captação simbólica de Deus. É uma captação simbólica, né? Existem representações de Deus como um ancião no Antigo Testamento. Existem representações de Deus, por exemplo, quando um personagem luta contra Jacó e depois é mudado o nome de Jacó para Israel. Aquele personagem, né, que entorta, por exemplo, e deixa Jacó coxo, né, e Israel é aquele homem que luta contra Deus. Então, quer dizer, existem representações simbólicas, né, e o símbolo, nós temos que entender aqui, o símbolo é uma imagem que te remonta a uma ideia. E isso não quer dizer que esse símbolo necessariamente te dê, condicione necessariamente essa ideia. Então, por exemplo, quando observamos a figura de Deus, Deus pode ter inúmeras representações alegóricas, embora você não adapte Deus a essas representações alegóricas. Você vai sempre ver, você tem pontos de aproximação, né? Figuras de linguagem, mas são figuras de linguagem aproximadas, elas não são reais, propriamente ditas. Elas não dimensionam necessariamente aquilo que de fato é absolutamente real, mas aquilo, pontos de aproximação para o entendimento humano. Então, por exemplo, simbólica de Deus como acolhedor, a relação de Deus com a igreja, o esposo com a esposa, isso é uma simbologia. Isso é uma simbologia. Você está pegando certos arquétipos simbólicos para fazer uma representação. Então, a representação, ela é inerente ao pensamento religioso e, em particular, ao pensamento tanto judaico como cristão. Muito bem. Conde, isso aí que você está falando abre uma brecha. Eu já vi um vídeo do Gabriel. Vamos passar a bola só para o Gabriel falar um pouco também, e depois eu quero fazer uma citação de São João Damasceno para ver a sua opinião, Conde. Eu nem sei se você já ouviu o que ele vai nos falar aqui. Mas, Gabriel, eu vi um vídeo seu no Arena Católica, eu não vou lembrar qual pastor agora, que você também falava dessa grande confusão que os protestantes fazem em achar que idolatria se limita a imagens. O que você poderia falar, acrescentar ao que o Conde já colocou aqui? Nós já sabemos, idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, não apenas imagens, né? Mas o que você poderia acrescentar nesse aspecto? Opa, Diácono, Conde, pessoal que está aqui na live. De fato, nunca a Bíblia, de maneira nenhuma, limitou a idolatria à questão das imagens. O próprio Deus, várias vezes, ele acusa Israel, né, de prostituição, idolatria, como bem disse o pastor, por, como eu posso estar dizendo aqui, deixar que os seus filhos se casem com mulheres estrangeiras. Olha que coisa interessante isso daqui, né? E vários outros exemplos. A idolatria nunca, no texto bíblico, foi unicamente linkado com, por exemplo, você necessariamente servir uma imagem ou outro Deus, né? Mas, primeiramente, a gente tem que entender algumas coisas. Qual é a posição da igreja, a teologia da igreja em relação aos ícones das imagens? Nós, principalmente, isso daqui vai ser algo estabelecido pelo segundo concílio de Nicéia, né, e posteriormente pelo quarto de Constantinopla também. Ele vai colocar o seguinte: olha, a imagem, o que é a imagem? Dos ícones. Os ícones são protótipos. Ou seja, são aquilo que o próprio São João Damasceno vai falar, que o Diácono provavelmente vai colocar posteriormente. Os ícones, eles são janelas.
Em que sentido? Quando você ora, por exemplo, diante de um ícone ou de uma imagem, você não está rezando para a imagem em si, para a matéria em si, mas ela tem uma utilidade. Através da imagem, a oração chega a quem ela representa. Por exemplo, um santo, ou até o Teotocos, não sei, né? Depende ali do ícone em si. Então, tem primariamente essa função de protótipo, é chamada, né? Teologia do protótipo. Quem vai desenvolver, principalmente, vai ser o São João Damasceno, né? Fenomenal essa questão da matéria que ele fala. É justamente o documento que eu achei e eu não conhecia. Né? Ele escreveu aqui praticamente um... São João, sobre... É uma apologia sobre o culto às imagens, né? É uma apologia contra aqueles que difamam as imagens. Eu tenho essa apologia na... Sim, São João Damasceno. Mas você sabe de onde surgiu? Se não, me corrige, Frisk. Essa briga não foi a questão da controvérsia da iconoclastia? Sim, do iconoclasmo, exatamente. Por isso que precisou do segundo concílio de Nicéia. Perfeitamente. Mas eu vou deixar São João Damasceno e a teologia católica de lado, por enquanto, deixar o Diácono falar depois, explicar melhor. Vai aparecer aí para o pessoal, eu vou ler aqui e depois vocês dois comentem, tá? Vou colocar na tela para o pessoal ver aí. Ô, Diácono, só antes de entrar nesse ponto, posso só explicar em relação ao tipo de pode, por favor, por favor. Então, é o seguinte, aquele texto que ele cita ali de Isaías, o que acontece? Que a gente tem que deixar muito claro e tentar entender o que acontecia na época de Israel, quando, por exemplo, do Êxodo, né, dos povos cananeus que existiam ao redor. O que acontecia? Quando... e é por isso que ele vai dizer que o cara que forma ídolo, né, o texto dele diz que quem faz ídolo não é nada. Qual que é o contexto por trás? O que aqueles povos acreditavam na época? Eles acreditavam o seguinte, quando eles faziam a imagem do Deus, veja bem o que acontecia. Não é que aquilo por si era o Deus. Não era isso que necessariamente os povos cananeus acreditavam. Mas o que eles acreditavam? Eles acreditavam que a imagem era uma casa. Eu vou utilizar a palavra casa. A imagem era uma casa onde que o espírito da divindade descia e habitava a imagem. Né? E daí, tanto é que existiam rituais, como, por exemplo, na Suméria existia um ritual chamado Mispi, que era chamado, né, nos povos da época, eles chamavam de animação. Eles faziam todo um ritual onde a imagem se tornava viva, porque, literalmente, a divindade descia e habitava naquela imagem. Ou seja, então, naquele sentido, naquele ponto, a imagem se tornava o Deus e não tinha como separar uma coisa. É diferente da teologia católica, que sabe a imagem como protótipo. Tem uma diferença aí. E o que acontece? E é nesse sentido, daí o que acontecia? O negócio era tanto, o Diácono e o Conde, que eles acreditavam o quê? Que quando o artífice fazia a imagem, não era o artífice que estava fazendo, ele era um instrumento de Deus, do Deus. A divindade usava o artífice e o artífice fazia a imagem onde a divindade habitaria. Ou seja, na prática, a própria divindade era o responsável por construir sua própria imagem. Olha que coisa interessante. Pesquise depois, ritual Mispi. Mispi, vocês vão entender bem. Tem até as fórmulas mágicas lá da época do tipo. Então, é por isso que ele diz que o artífice não é nada, naquele contexto de Isaías. Você está entendendo? Porque ali estava subentendido que era, como posso dizer, o Deus... É literalmente mais um texto tirado de contexto. Exato, é como se fosse o Deus que estivesse fazendo a própria imagem. É por isso que... Não, isso não é nada, é só o cara que está fazendo. Mas é interessante notar uma coisa. Olha só como que as coisas são interessantes. A gente volta lá para o Êxodo, né? Tem os textos aqui, por exemplo... Quando a gente vê que daí, Deus, de fato, ele não está condenando, por exemplo, os textos do Êxodo, meramente construir uma imagem, mas sim construir um Deus ali. De fato, né, que o Deus é habitar, enfim. Tanto é, Diácono, que se a gente lê os próprios textos, olha só, os textos, tanto o próprio texto do Êxodo, o contexto, e o texto paralelo, que seja, quando Deus repete, né, porque Deus vai mandar quebrar as tábuas, né, depois ele vai repetir os mandamentos para a mulher escrever, no Levítico, no Deuteronômio, ele vai repetir os mesmos mandamentos que ele estava dando, os 10 mandamentos. Olha que coisa interessante, olha o que ele diz. O próprio texto olha só, Êxodo 20. O Senhor disse a Moisés, eis o que dirá aos israelitas, vistes que vos falei do céu, não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro para pôr ao meu lado. Olha só, o próprio Êxodo 20 que está repetindo os 10 mandamentos,
né, que eles tanto citam, né, ele está dizendo explicitamente, ó, não farei deuses de prata, nem deuses de ouro para pôr ao meu lado. É muito claro. O texto, ele estava falando que Deus está condenando eles a fazer divindades. Não é meramente qualquer imagem, mas sim uma divindade. Isso daí, pessoal, vocês podem... Eu não vou ler aqui, senão vou ficar muito grande, mas leia o Êxodo 34, Levítico 19, que ele vai repetir, ele vai falar explicitamente, não, eu estou condenando vocês a fazerem deuses. Deus não é meramente imagem por si, como bem quando disse, se fosse meramente imagem por si, Deus não mandaria construir os querubins em cima da arca. E outra coisa, Deus não mandaria encher todo o tabernáculo, olha que coisa louca, todo o tabernáculo era cheio de imagens de querubins. Só ler lá a descrição que Deus mandou fazer do tabernáculo. Ele era todo cheio de imagens. Quando um israelita olhava, por exemplo, para o tabernáculo, para orar, que manifestava a presença de Deus, ele viu o quê? Imagens de querubins. Não, era impossível dissociar uma coisa da outra, né? Então, tinha toda essa intenção que o principal de tudo ali, como bem disse o Conde, né? A questão é o seguinte, a intenção do coração. Se a intenção do teu coração não é idolatrar aquilo, não é venerar aquilo como se fosse um Deus, não configura idolatria, e todo o Antigo Testamento, nenhuma vez, condena essa ação, né? Que nem, por exemplo, olha que coisa interessante aqui. Por exemplo, o texto de Deuteronômio 12. Ó, o que Deus manda fazer? Derrubarei os altares, Israel, né, para o povo. Derrubarei os altares, quebrarei as suas estelas, cortarei as suas acerás, jogarei no fogo os ídolos de seus deuses e apagarei os seus nomes daqueles lugares. Ou seja, aqui Deus coloca que é para destruir os deuses, as imagens dos deuses dos povos ali, mas também é para destruir o quê? As estelas. As estelas. Então, seguindo a lógica, por exemplo, do pastor, você meramente erigiu uma estela. O que era uma estela? Era um pilar de pedra, né? Acho que o Conde caiu. O diácono, se meramente construir uma estela, assim como eles estão aplicando em relação às imagens, fosse algo condenado, Deus teria condenado, sabe quem? Jacó. Porque quando Jacó teve o sonho da escada que subiu aos céus, o que Jacó fez logo em seguida? Ele pegou a pedra que ele estava dormindo e ele erigiu como uma estela. Inclusive, diácono, ele consagrou com óleo aquela estela. Olha que coisa louca. Esse negócio foi tão... muitos acadêmicos consideram tão absurdo que... Por quê? Estavam reproduzindo algumas práticas cananéias da época. Os cananeus eles tinham algumas tendências de erigir pilares de pedra que eles adoravam, como se fosse a divindade habitava, coisa do tipo. Olha como que é semelhante com aquilo que Jacó faz. Jacó vê a escada, né, dos anjos que subiram e descendo, ele pega o pilar, erige e consagra. Muitos acadêmicos diziam que o Jacó estava reproduzindo práticas pagãs cananeias. Olha que coisa louca. Então, Deus, seguindo a própria lógica que o texto diz que é para destruir estelas e imagens, Deus estaria condenando Jacó, porque Jacó erigiu uma estela também, mas não. O texto diz que Deus aprovou. Deus aprovou e Jacó erigiu uma estela e consagrar ela com óleo, que ali tem um contexto do quê? De santificação da pedra. Jacó santificou aquela pedra, né, ao derramar óleo, né? Mas porque a gente sabe que... E por que a Bíblia não condenou essa ação de Jacó? Porque Jacó não fez aquilo com a intenção de idolatrar a pedra. E aí, tudo que o Antigo Testamento quer te falar é o seguinte, olha, a imagem por si não é nada. A questão é você idolatrar aquilo como um Deus. É você tornar aquilo um Deus. Aí é a condenação. Da mesma forma que você pode idolatrar uma pessoa, né? Você pode se prostrar uma pessoa diante de uma pessoa sem aquilo ser uma adoração. E só, diácono, só um último comentário, que olha que coisa interessante aqui, só para vocês verem bem que essa questão da intenção do coração é um negócio muito claro e explícito. Olhem esse texto aqui. Eu não sei se vocês conhecem, o diácono, está tão lembrado de cabeça, o texto de Naamã. Naamã, que tinha lepra, coisa do tipo. Olha aqui que o texto de 2 Reis, capítulo 5... É aquele que foi curado lá nos mergulhos, né? Enfim. Isso, exatamente. Olha aqui que diz o texto de 2 Reis, capítulo 5. Olha aqui que são as coisas aqui. Ó, então, Naamã disse, né? Esse daqui... deixa eu achar isso mesmo. Isso, com Eliseu, esse mesmo aqui, ó. 2 Reis, capítulo 5, verso 17. Olha só, pessoal, que aqui diz o texto. Então, Naamã disse a Eliseu, se não aceitas, né, permites ao menos que se dê ao teu servo, né, da terra deste país,
tanto quanto possam carregar 2 mulas. Ou seja, ele queria dar dinheiro para Eliseu, né? Por causa que ele foi curado lá na água, coisa do tipo. Daí Eliseu, ele vai negar. Ele falou, não quero. Né? Daí ele fala o seguinte, não, então permite, né, que eu dê ao teu servo, né, esse dinheiro. Né? Porque, doravante, este teu servo não oferecerá, daqui está falando do próprio Naamã, né? Ele está falando que ele vai se fazer servo do Eliseu. Porque, doravante, este teu servo não oferecerás mais holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, mas só ao Senhor, Israel. Entretanto, que o Senhor perdoe teu servo o seguinte, olha só, quando o meu soberano pagão, né, quando ele vai voltar para o rei dele, né, pagão, quando o meu soberano entrar no templo de Remon para adorar, que era uma divindade, apoiando-se no meu braço, seja-me permitido também me prostrar no templo de Remon, ou seja, diante da imagem. E que o Senhor perdoe esse gesto do teu servo. E o que Eliseu responde? E Eliseu respondeu, faze-o tranquilamente. E Naamã o deixou. O que você me diz disso daqui, diácono? É interessantíssimo. Mostra justamente a exegese equivocada que eles fazem de Isaías 44 e Êxodo 24 com esse exemplo de Naamã que você colocou aí. Sim, exatamente. Por que Eliseu não condenou? Porque ele sabia que a intenção do... Olha Qual só, que é o texto aí que fala de Naamã? 2 Reis, capítulo 5, verso 17. Vou até anotar isso aqui, porque isso aqui realmente pois é um baita argumento. É um texto muito claro. Por que Eliseu permitiu ele fazer aquilo ali? Porque mesmo se tratando de uma imagem pagã, ele sabia que a intenção do coração de Naamã não era adorar aquilo ali. Ou seja, a prostração por si não é adoração, minha gente. Nunca foi. É por isso que ele cita, né? O texto lá diz aí, tá falando que não é para se prostrar. Se prostrar por se prostrar, o povo se prostrava até diante de Davi. Se você ler lá em Crônicas, é dito que, olha só, diácono e conde, quando o povo foi adorar a Deus no templo, que Deus se manifestou, o povo se prostrou diante do quê? Está escrito lá, o povo se prostrou diante de Deus e de Davi. Olha que coisa maluca. O texto diz, o povo se prostrou diante de Deus e de Davi. Está claramente um contexto de honra a Deus, mas que também foi diante de Davi, mas não foi considerado idolatria, porque a intenção do coração, no máximo, ali era venerar Davi. Davi estava sendo venerado, não estava sendo idolatrado, só Deus estava sendo idolatrado. Então, para vocês verem... Essa confusão que eles fazem também de adoração e veneração, tempos atrás eu usei uma argumentação, o pessoal já está pedindo uma pausa para divulgações aí, nós vamos fazer o nosso moderador, mas vamos lá. Adoração e veneração, né, que eles fazem um equívoco, eles cometem um equívoco muito grande, numa tradução muito famosa protestante, eu acho que é Almeida Revista e Corrigida, porque eles têm umas bíblias que é assim, né, revista, corrigida, alterada, revista de novo, né, e é a tal da ARC lá, Almeida Revista e Corrigida, se eu não me engano. Essa é a Almeida, a ferrada por Almeida, revista e adulterada. Eu sei que o texto é o de Hebreus 13:4, que fala assim, venerado seja o casamento. E aí, nesse texto, se adoração e veneração for a mesma coisa, a Bíblia protestante está mandando com que nós adoremos o matrimônio. É isso que ela está dizendo. Tá muito engraçada a imagem do Conde aqui, tá toda travada. Ô, Conde, a sua internet parece que tá muito lenta, viu? Nem o seu áudio eu acho que tá chegando para nós. O Frisk tá ok, se você quiser tentar trocar a internet. Enquanto o Conde volta, Frisk, até mesmo antes de eu colocar aqui a citação de São João Damasceno, pedir aos nossos amados irmãos que compartilhem essa live, né? Que possam compartilhar, curtir, inscrever-se. Estão me ouvindo agora? Aí, agora sim, pô. Era sua internet. Tava horrível. Eu gostaria de tocar alguns pontos do Frisk sobre a questão do se ajoelhar, né? Então, mas antes, antes só a gente fazer aqui a divulgação da live, e aí a gente já te passa a palavra, mas antes eu queria que a gente analisasse, antes da gente, porque a gente ainda tem um vídeo para analisar do outro pastor, a gente vê a frase de São João Damasceno. Na verdade, não é uma frase, é um trecho, né? Mas antes, minha gente, eu queria pedir vocês que apoiassem o nosso apostolado. Tem uma meta aí em cima, ó. Eu não sei se nós vamos conseguir atingi-la,
mas faça uma doação aí pelo LifePix e incentive, né, os apostolados de apologética, isso é muito importante, e agradecemos aí a todos que fizerem. E também fazer essa interação aqui no meio da live, nós ainda vamos reagir a um outro vídeo, mas antes de mudar de tema, eu quero deixar o Conde fazer a explanação que ele quer fazer, mas eu queria que a gente fizesse também um comentário sobre a fala de São João Damasceno, que eu vou colocar aí... Pessoal, eu queria só fazer 2 conclusões a respeito do que o Fritz falou. O primeiro ponto é o seguinte, o protestante, em geral, ele não sabe fazer o discernimento das formas de culto. Então, para eles, quer dizer, eles têm uma visão muito anárquica do culto. Por exemplo, observem que existem várias cenas da Sagrada Escritura, do Antigo e Novo Testamento, em que uma pessoa se ajoelha perante algo que considera reverente ou sagrado. E a gente tem que entender que no mundo antigo, tudo era sagrado a um ponto, né? Havia elementos de sacralidade, havia níveis de sacralidade. Mesmo no judaísmo antigo, você tem, evidentemente, o culto da adoração a Deus, ou seja, toda aquela prestação de contas no seu máximo limite a Deus, e você tem formas de culto menores, ou seja, os sacerdotes, os reis, os pais, no caso os patriarcas, excessivamente. Então, as formas de reverência são praticamente quase, né, que as mesmas, né? Quando eu digo quase que as mesmas, claro, quando você fala da questão de se ajoelhar perante um objeto, se ajoelhar perante uma pessoa, ou até mesmo a imagem de uma pessoa, né, são formas de culto, tá? Mas não quer dizer adoração, porque a adoração, pelo menos no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, ela também prescreve um sacrifício, né? Um culto, ela tem um sacrifício, né? Um sacrifício para prestar a completa adoração a Deus. O protestante, ele não tem essa noção. Então, para ele, quer dizer, olha, se ajoelhou é idólatra. Então, você vai ter que dizer, por exemplo, que um anglicano que se ajoelha perante o rei da Inglaterra é um idólatra. Então, você vai ter que dizer que os judeus que se ajoelhavam perante um rei pagão, como Nabucodonosor, é um idólatra. O Josué se ajoelhando perante a arca é um idólatra, e assim sucessivamente. Então, esse é o primeiro ponto. É o lance do prosquineos, né? Isso, eles também se ajoelham e se prostram diante do anjo. Inclusive, o Balaão também faz isso daqui e é exaltado. Perfeitamente. Eu acho que é a conclusão que eles fazem lá com o prosquineos. Sim, é porque, na verdade, o que acontece? Então, por exemplo, aquelas 4 formas que a Igreja Católica tem de divisão, a adulia, a protodulia, a hiperdulia e latria, quer dizer, são o quê? São definições descritivas da forma de culto. Então, quer dizer, nem toda forma de culto é adoração. E é interessante que no meio protestante é paradoxal isso, porque eles dizem que nós somos idólatras do Papa, idólatras de santo, idólatra disso, idólatra daquilo, mas chega um pastorzinho carismático no meio deles, o culto deles é idolátrico, se você observar bem. O Álvaro Rodrigues, que é um apologista aí que está se aproximando do catolicismo, inclusive ele já teve numa live conosco, vocês lembram dele, o Álvaro Rodrigues? Sim, com certeza, lembro. Ele comentou aqui hoje justamente isso, né? O pastor lá do protestantismo, que é praticamente idolatrado mesmo, aí pode, né? Ah, eu vou lá pedir oração para o pastor, porque ele é um homem ungido, ele é um homem de Deus, ele sim é uma figura que representa Deus, aí vira idolatria. Se a gente não tomar cuidado, a gente idolatra o homem. Esse é o problema. Outra coisa, Diácono, só para terminar esse assunto, né, para você tocar no ponto de São João Damasceno, a questão da imagem em si é interessante porque Jesus Cristo, no caso, Deus se fez imagem. Esse que é interessante. Deus se fez homem. Se ele se fez homem, ele se fez homem de carne e osso. Se ele fez forma de carne e osso, quem o presenciou, o viu, né? Viu a imagem do Deus homem. Então, por exemplo, quando a gente vê a reprodução da imagem de Jesus Cristo, tem evangélico que é contra a reprodução da imagem de Jesus Cristo. Uma pessoa que se fez homem, se fez carne, se fez imagem. Ou seja, ele teve um rosto, uma boca, um nariz, né, 2 olhos, assim sucessivamente. Então, quer dizer, o nível de delírio em torno dessa questão da imagem, eu penso que ela tem um caráter até muito cátaro, né? Porque é como se Deus estivesse distante da realidade vigente que ele próprio criou, como se ele não agisse perante a natureza. Se Deus age perante a história, se Deus tem uma providência na história, por que não agiria perante objetos, por exemplo? Ou perante imagens mesmo? Então, por exemplo, o próprio Deus se fez imagem. Então, quer dizer, quando um católico reproduz a imagem de Nosso Senhor,
né, e presta culto àquela imagem, evidentemente que ele não está prestando culto ao objeto em si mesmo, mas ele está prestando culto a uma pessoa que existiu na Terra, se fez carne e era Deus. Então, por exemplo, a mesma coisa da cruz. Eles têm um horror da cruz, parece que isso é o diabo, né? O diabo fugiu da cruz, né? Eles têm um horror da cruz. Ah, não sei o que, tal. Pera lá, Paulo. Parece que tudo volta a converger para o 1192 do Catecismo. O sagrado ícone, ele apenas representa alguém, não quer dizer que está tomando o lugar de outra pessoa. Ó, e a teologia do protótipo, você me permite, Conde? A teologia do protótipo está no Novo Testamento. Eu só vou ler um verso, só um verso aqui. Olha isso daqui. Hebreus capítulo 11. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade de seu bastão. Perfeito. Né, é porque é o seguinte, esse pessoal, sabe o que é o negócio? Existe um problema da teologia protestante, né? A teologia protestante, ela tem uma visão pessimista da criação. Ela tem uma visão quase que gnóstica da criação. É como se a criação corrompida não fosse objeto da intervenção divina diretamente. Ou então, simplesmente, parece que Deus quer se purificar da própria criação. É uma coisa muito estranha. Então, é por isso que eles não concebem a ideia de um objeto causar milagre. Mas, pô, o que mais tem no Novo Testamento é objeto, Deus agindo sobre objetos, sobre pessoas. Né? Muito claro de Eliseu, né? Que um morto cai no túmulo de Eliseu e ressuscita ao contato com os ossos de Eliseu, né? A primeira perfeitamente de relíquia. Não, por exemplo, em Atos dos Apóstolos você tem guardanapos que curam, sombra de Pedro cura, né? O cuspe com lama cura um doente, um cego, no caso, cura um cego. Então você tem a ação de Deus no plano dos objetos e no plano das imagens. Então, por exemplo, essa histeria anti-imagem do protestantismo é uma histeria artificial que é motivada, evidentemente, por um radical anticatolicismo, né? E principalmente esse César Cavalcanti, uma vez falou a tremenda besteira que ele papagueou da Confissão de Westminster, dizer que o Papa é anticristo. Ah, todo Papa é anticristo, todo Papa está no inferno. A pergunta que eu falaria para ele... Eu fiz uma reação a esse vídeo aí. Eu também fiz, né? Quer dizer, nós dois, né? A gente fez duas reações. Mas, assim, eu fico assim, perplexo, Mariano, da seguinte forma. Será que esse idiota já leu algum documento papal na vida? Para ele chegar a uma conclusão tão preconceituosa e tão idiota. Não leu nem o documento papal, não leu o principal, que seria ver o que o magistério fala do Papa, o Código de Direito Canônico fala do Papa, bem claro. Quem quiser saber e não é católico, basta ler a doutrina católica para entender verdadeiramente qual é a figura do Papa para nós católicos. O que acontece é que esses protestantes querem emitir uma opinião pessoal sem conhecimento de causa. Perfeitamente. Aliás, então, voltando à questão, né, só para a gente encerrar, já chegando do Maceno da outra pessoa, é vergonhoso que um homem que é professor de hebraico, como o César Cavalcanti, tenha um desconhecimento absurdo sobre a tradição judaica. Eu vi num debate dele sobre um judeu, com um judeu, cara, ele passou vergonha. Ele passou vergonha com o judeu. Sabe por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, esses debatedores judeus são bem maliciosos, né? Mas ele não conhecia, porque ele acha que a tradição judaica moderna é a mesma coisa que a tradição antiga. Eles têm esse problema, eles não sabem o que é tradição judaica, né? Já começa por aí. Mas voltando à questão das imagens, então, quer dizer, toda a teologia das imagens do cristianismo, desenvolvida a partir no cristianismo, né? Ela tem o que reproduz o imaginário de uma história sagrada. Então, por exemplo, quando nós temos os santos da igreja, nós não estamos apenas reproduzindo pessoas, mas estamos reproduzindo uma trajetória de uma história da igreja de Cristo. Através de quê? De imagens. Então, o que acontece? Quer dizer, esse pessoal tem uma carência de imaginação absurda e, evidentemente, caluniosa, né? Caluniosa. Eu já vi gente, uma vez eu falei assim, esse aí é adorador de boneco de gesso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, fica adorando gesso, cultuando gesso, esse tipo de coisa. Isso é só uma imagem de gesso. Aí uma vez eu respondi para um cara, vem cá, posso fazer uma consideração? Sabe aquela foto da tua mãe? Né? A tua foto da tua mãe? Alguém pode fazer dela papel higiênico, por acaso? Aí eu fico ofendido. Ah, tá bom, é só um pedaço de papel também. É só um pedaço de papel. Mas é a imagem da tua mãe. Está sendo simbolizada a imagem da sua mãe. Na casa de um protestante, pega
um retrato, um mural de retrato, rasgue ou pegue ali uma foto que esteja num porta-retrato, jogue no chão e diga que é algo qualquer para você ver, né? Vamos lá, ó. Só para a gente fechar aqui, antes da citação de São João Damasceno, ó, Conde, o pessoal está incentivando que você volte aí com os vídeos, né? Você me falou hoje que teve um problema, ó. Salve Maria, feliz em ver o Conde de volta. Meu canal favorito é o dele. Certeza viram o último censo de religiões. Não acho que o protestantismo está caindo no Brasil porque está muito mal representado no país? Antes de ir para São João Damasceno, Conde, responde assim de forma objetiva essa pergunta aí para a gente, senão a gente não sai. Eu acho que ainda é muito cedo para falar, porque o evangelismo ele se infiltrou muito, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil. Então ele tem ainda uma certa força. Pode ser que talvez o protestantismo brasileiro, pelo fato de ele ser muito raso, ele pode ter talvez sinais de esgotamento, né? Então, por exemplo, existem inúmeras implicações aqui que seriam muito complexas e que dariam uma outra live, tá? De fato, houve um decréscimo do meio evangélico. Mas o decréscimo talvez seja relacionado ao fato de que, como o movimento evangélico é muito dividido, você tem um fenômeno do desigrejado, você tem um fenômeno daquele pessoal sem religião, aquele pessoal que diz que é cristão, mas não precisa de igreja. Enfim, existe um processo talvez de desagregação entre eles. Mas eu acho que ainda é um pouco cedo para falar. Mas, com certeza, o fato de haver um decréscimo do crescimento evangélico já é um sintoma de alguma coisa que caberia fazer uma avaliação profunda. E a diminuição da perda de católicos também, isso pode ser um sinal de muita coisa. Por quê? Porque a igreja, de certa forma, com justiça seja feita, tudo bem, eu acho que a igreja também está em declínio em algum ponto, mas a igreja católica, né, cara, não é seitinha do Malafaia, não é seitinha não é seitinha do pastor Mirim, né, cara? Eu acho que é uma pergunta colocada aí por um dos seus seguidores que você respondeu muito bem. Vamos lá para São João Damasceno para a gente reagir ao outro pastor. Agora eu fiquei bobo com essa relação aí que o Gabriel fez com o Naamã, viu? Essa aí eu não conhecia. Muito, muito bom. Estou anotando aqui algumas coisas novas para os nossos argumentos. Valeu. Vamos lá, São João Damasceno na tela e eu vou ler, depois vocês dois comentam para a gente já mudar para o outro tema, tá? Se você apresenta certas práticas, elas não incriminam nossa adoração de imagens. Olha o termo que o São João Damasceno usa, hein? Adoração. Isso aqui me encabulou um pouco. Mas a adoração de pagãos, que as transformam em ídolos. Então, ele já está diferenciando, veneração de adoração. Corrigiu, né? Como os pagãos o fazem tolamente. Isso não é motivo para objetar a nossa prática piedosa. Se os mesmos mágicos e feiticeiros usam a súplica, o mesmo acontece com a igreja, com os catecúmenos. Os primeiros invocam demônios, mas a igreja clama a Deus contra os demônios. Os pagãos ergueram imagem aos demônios, a quem chamam de deuses. Agora, nós as elevamos ao Deus único encarnado, aos seus servos e amigos, que são a prova das hostes diabólicas. São João Damasceno, na Apologia contra aqueles que difamam imagens sagradas, parte 1. O que vocês acham aí disso? Meu Deus, essa fala dele é interessante, né? Se os pagãos erguem imagens para os demônios, nós, catecúmenos, nós católicos, erguemos as imagens para honrar a Deus. É bonito isso. Sim. Posso só pegar... Não, fala, Fritz, fala. Não, Você, uma coisa. Você começou, fala. Não, exatamente. É interessante notar uma coisa que, por exemplo, você falou da palavra adoração ali, antes de entrar propriamente, o Diácono. Você falou da palavra adoração ali. Mas ele corrigiu, né? Não, o ponto é o seguinte, é que isso daí causa muito... Às vezes os católicos hoje podem se confundir. O que acontece? No tempo de São João Damasceno, eles usavam a palavra adoração. O conceito era diferente. Uhum. Sim, eu adoro mais, eu adoro os santos, coisa tipo. Por quê? Porque a palavra adoração no tempo de São João Damasceno, isso daí você pode ver em qualquer tratado sobre imagem da época, né? Desde lá do Oriente até o Ocidente. Não, a questão é que quando ele segue a explicação ali, ficou muito claro. Sim.
Não, mas é interessante falar sobre esse fato, o Diácono, porque tem muitos apologistas protestantes que ficam pegando os documentos da Igreja Católica que falam adorar a imagem, eles ficam usando isso contra os católicos, que os católicos não sabem responder. No período de São João Damasceno, não existia uma palavra exclusiva para o culto a Deus na língua latina. Sim. Em língua latina não existia nenhuma uma palavra exclusiva para o culto a Deus. Então, eles utilizavam a palavra adoração, tanto para imagens, quanto para os santos, quanto para o próprio Deus. Quando eles queriam falar do culto exclusivo a Deus, o que eles falavam? Ou eles usavam o vocábulo grego latria, aí sim, era o único exclusivo de Deus, ou eles complementavam. Eles falavam o seguinte, olha, adoração devida a Deus. Aí é só adoração devida a Deus. Então, é bom deixar muito claro, porque em documentos católicos... Não, isso aí é tão verdade que você está falando, que São João Damasceno, eu até coloquei na tela esse artigo, né, que mostra essa apologia que ele faz a todos aqueles que denigrem as sacras imagens, que ele deixa bem claro a diferença, né, de latria e de idolia. Aí, só para fechar, ele fala assim, ó, eu não adoro a matéria, né, ele está dizendo. Eu não adoro a matéria, eu adoro o Deus da matéria, que se tornou matéria por minha causa, e se dignou a habitar a matéria, que operou minha salvação por meio da matéria. É muito bonito isso. Sim, exato. Aliás, João Mariana... Só para concluir, é o seguinte, e sobre essa questão da adoração ali, verso latria, eu indico vocês lerem o livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, o livro 12, que ele vai explicar exatamente que não existe uma palavra em latim exclusiva do culto a Deus. Então, o Santo Agostinho vai explicar muito claramente por quem quiser. Mas isso dali que você leu ali, o Diácono, é justamente aquilo que eu estava falando antes, da teologia do protótipo. Vai ser essa teologia, inclusive, que São João Damasceno vai expor, que vai ser canonizada no Segundo Concílio de Nicéia. Eu sei que às vezes vai ter alguns católicos que vão, né, se confundir e falar assim, não, veja bem, a imagem ela é só uma representação. Sim, a imagem ela também tem o cunho. O Segundo Concílio de Nicéia ele vai estabelecer as funções das imagens os seguintes: a imagem como protótipo, ou seja, rezando a imagem, através da imagem a tua oração chega a quem a representa, né, mas não fica na imagem, mas é uma janela, né, uma janela, através da matéria você chega ao janela do céu. A imagem tem o segundo papel, o catequético, é a Bíblia dos Nécios, ensinar histórias, né, e também tem um papel de compulsão, gerar sentimentos, né, como, por exemplo, você vê uma imagem, por exemplo, do santo, né, Jesus sendo crucificado, coisa do tipo, você gera um sentimento de piedade. A imagem também tem essa função. Então, são os três funções das imagens canonizadas por Nicéia II, expostas por São João Damasceno. Né, como você bem deixou, mas vou deixar o Conde falar agora. Na verdade, também a questão da adoração das imagens, temos que entender uma coisa. Por exemplo, quando nós prestamos culto à imagem de Jesus Cristo, nós estamos praticando adoração. Veja que, por exemplo, o São João Damasceno, ele fala do culto às imagens como sinal de adoração a Deus. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, através de um objeto representativo, simbólico, tá? De algo sacro, e inclusive pode ser o próprio Deus na figura do Verbo encarnado, quando você presta culto àquela imagem, de alguma forma, indiretamente, você está prestando culto a Deus. Então, por exemplo, quando a gente percebe, por exemplo, a questão da cruz, que por exemplo, o próprio Paulo de Tarso dizia que pregava o Jesus crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quer dizer, quando você tem um Jesus crucificado e você adora, né, você presta um culto àquela imagem, evidentemente que você não está prestando adoração ao objeto, mas sim aquilo que é representativo do objeto. Então, os objetos de imagens, eles podem ser usados como forma de culto e adoração, contanto que nós saibamos, como você falou, da questão do protótipo, ou seja, saibamos diferenciar o objeto em si daquilo que é representado. Diferenciar a matéria do Deus que criou a matéria. Perfeitamente. E detalhe, claro que um objeto representativo, você vai também ter reverência ao objeto representativo. Por exemplo, se alguém quebrasse a cruz, você ficaria ofendido? Por quê? Porque, na verdade, a ofensa não é a matéria. A ofensa é o simbolismo. É o mesmo simbolismo, por exemplo, que eu falaria, uma vez eu falei protestante, que ele começou com esse papo de boneco de gesso, de não sei o quê, que a gente adora isso, assado cozido. Ele disse, se eu pegasse a foto da sua mãe e fizesse um papel higiênico, você ficaria ofendido também? Mas aquilo é só um pedaço de papel, segundo a sua lógica. É só um pedaço de papel, pô.
E como tal, deve ter utilidade para papel higiênico, porque fotografia, inclusive, é pegajosa, né? Mas, enfim. Mas o fato é o seguinte. O fato é o seguinte. Deixa eu só conduzir aqui agora, porque a gente precisa mudar de tema. A gente já está 1 hora. Só para terminar uma coisa, só para terminar. Pega ele, Nossa Senhora. Eu preciso terminar aqui, a gente precisa pro outro tema. Tá bom, vai. Pode concluir. Então, basicamente isso. Então, São João Damasceno, como a própria igreja, a gente tem que entender uma coisa. Se não fosse gente como São João Damasceno, se não fosse a igreja contra a iconoclastia, você não teria uma coisa chamada imaginário cristão. Quer dizer, tudo que impregna o imaginário cristão, a reprodução, né, da história sagrada, se a iconoclastia vencesse, ou como também um certo tipo de protestantismo sectário vencesse, nós não teríamos a arte, a iconografia e as imagens cristãs que educaram todo o mundo ocidental e, quiçá, a própria humanidade. Porque no final da história... Ele não para não, só. Tá bom, vai lá. Pronto. Encerrei. Eu acho que esse tema encerra com o parágrafo que eu citei aqui várias vezes, o número do parágrafo, mas não mostrei o texto. Então, tudo que o Conde e o Gabriel colocaram muito bem, com os exemplos bíblicos e tudo, desagam aqui, ó. As imagens sagradas presentes nas nossas igrejas e nas nossas casas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo, através do ícone de Cristo e das suas obras de salvação. É a Ele que adoramos, através das imagens sagradas da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas que nelas vemos representadas. Pronto, qualquer protestante que quiser falar do católico no aspecto de sagradas imagens, ele tem que se curvar ao que o catecismo nos ensina. E está aqui o texto. É isso. Entende? Muito bem, vamos para o próximo vídeo aí, que eu estou curioso para ver o que vocês vão falar do próximo vídeo, né? Mas antes, você que chegou até aqui, por favor, interaja com esse vídeo agora, curta, inscreva-se nesse canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Considere nos ajudar aí nessa meta que está no topo da tela, né? Faça uma doação de qualquer valor aí pelo LifePix. Vamos lá, então. Deixa eu colocar o vídeo. E também se inscreva no canal Arena Católica e Conde Lopê, de Lavio à Noite. Já vamos divulgar isso. Opa, obrigado. Vou colocar o link na descrição. No entanto, eu já queria fazer essa divulgação mesmo, né? Por favor, mandem para mim aqui no WhatsApp agora que eu vou atualizar a descrição do vídeo. Na verdade, não precisa não, viu? Eu vou, assim que terminar o vídeo, nós vamos adicionar na descrição o link direto, para que você clicando nesse link diretamente, você já possa acompanhar aí os dois canais aqui, que estão representados por esses dois, né? O canal do Conde e o canal Arena Católica, que é gerenciado aí, os conteúdos que o Gabriel grava. Vamos lá, então. Vamos ouvir aqui o que esse pastor tem a dizer aqui. Aí ela é mãe de Jesus, ela é Espírito Santo, é esposa de Maria, e Maria é mãe de Deus. Mas Deus não tem mãe. Aí, é uma bagunça. Eu tenho que mesmo assim. Se der algum católico aqui que deve explicar. Vou voltar, peraí, que ficou baixo lá pro pessoal. Vou voltar. Aí ela é mãe de Jesus, ela é Espírito Santo, é esposa de Maria, e Maria é mãe de Deus. Mas Deus não tem mãe. Aí, é uma bagunça. Eu tenho que mesmo assim. Se der algum católico aqui que deve explicar. Eu não sei se o Espírito Santo é a esposa de Maria. Você consegue entender que você também não sabe nada na Bíblia. Tem que entender como um católico. O Espírito Santo é a esposa de Maria. Maria é a mãe de Deus. E o Espírito Santo é o pai de Jesus. Pegou? Nem eu. O que aconteceu isso na Bíblia? Peraí que você entender. Por que a Bíblia é mais fácil a Bíblia? Com a Bíblia. Quem gerou Jesus foi Deus. Hebreus 5. O Espírito Santo gerou o Cristo dentro de Maria, porque para o Cristo estar na terra, o Cristo precisava de um corpo. Ele quis dizer também que nos cultos que nós, os protestantes, fazemos, se a gente não aceita Maria, o Espírito Santo não desce. Não desce. O noivo vem onde a esposa do Espírito Santo. Então, aí já tem outro problema. Porque se o noivo não vem onde a noiva não está, então o Espírito Santo está estranho, porque ele é marido de Maria e noivo da igreja. Deus. Bom,
É muita atrocidade, né, gente? Essa aqui é uma área que eu estudei muito, porque é questão de Mariologia, mas eu quero deixar a opinião de vocês aí. Eu quero ouvi-los. Pois não, vou falar. É o seguinte, olha, pastor evangélico brasileiro, com algumas exceções honrosas. É fantástico demais, né, cara? Pastor evangélico brasileiro, com algumas exceções honrosas, é muito burro, né, cara? Eles são muito burros. Olha, é uma coisa muito simples. Vamos lá, vamos pegar a Bíblia, tá? Você tem, eu diria que o primeiro capítulo de Lucas é um tratado da Mariologia, porque você tem várias referências a Maria, que são cumprimentos proféticos do Antigo Testamento. Isso que nós temos que entender, tá? Quando Maria, como você tem a Anunciação, por exemplo, você tem a primeira cena, né? Em que envolve Maria, que é a Anunciação, que o anjo fala que ela conceberá um filho, né? Um filho. E ele fala, salve, plena de graça, ou carretomene, né? Plena de graça, plenitude da graça, né? Plenitude da graça. Você tem esse primeiro sinal de que ela conceberá um filho, né? Jesus Cristo, um filho. Quer dizer, Maria é mãe de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Mas aí temos uma outra cena em que Maria sobe ao monte para visitar Santa Isabel, e Santa Isabel, que estava esperando, no caso, São João Batista, ela tem uma revelação do Espírito Santo, ela é inspirada pelo Espírito Santo, né, por conta de Maria ter chegado na casa dela. Na verdade, isso é uma reprodução do Antigo Testamento. Agora eu não me lembro qual o trecho do versículo bíblico em que a Arca da Aliança sobe ao monte e Davi dança sobre a Arca da Aliança, tá? Então aquilo era uma reprodução de um cumprimento profético, tá? Ou de uma analogia profética, tá? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, falando que Maria é a Arca da Aliança, literalmente, tá? E você tem Isabel dizendo, que grande honra a mãe do meu Senhor, né? Senhor no grego, que é Kyrios, é isso? Meu Senhor, né? A mãe do meu Senhor. A pergunta que eu quero falar é, Senhor que? Senhor quem? É o Senhor, homem, Deus. Então o que acontece? Nós temos aqui duas menções na Bíblia, pelo menos duas, podemos encontrar várias, mas nós temos duas menções na Bíblia relacionadas ao fato de que Jesus Cristo, ele é homem, ele é Deus. E quando ele se faz filho com essas duas naturezas na mesma pessoa. Então, Jesus Cristo é filho de Maria, porque tem a carnalidade de Maria, e a divindade quer dizer, a divindade conjugada nessa carnalidade. Então, a humanidade e a divindade estão juntas numa pessoa. E essa mesma pessoa se faz filho de uma mulher. Então, quer dizer, para esse pastor deve ser muito confuso, porque a lógica não é o forte desse pessoal, né? Isso é uma questão lógica. Então, ele está negando dois aspectos aqui. Uma, a união hipostática. O que é a união hipostática? É o seguinte, é que Jesus Cristo, ele tem as duas naturezas na mesma pessoa, e essas duas naturezas se entrelaçam nessa pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles estão caindo numa velha heresia chamada heresia nestoriana. O que é a heresia nestoriana? É a heresia que separa a natureza humana da natureza divina de Cristo. É evidente que Deus nunca foi criado, né? Ele nunca foi gerado, ele sempre existiu. Mas nós estamos falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele, quando encarna neste mundo, ele se encarna como filho de uma mulher. E ele não é meio filho de uma mulher, ele é totalmente filho de uma mulher na sua divindade também. Na segunda pessoa. A profecia de Isaías 7,14, né? Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz em um filho, em quem porás o nome de Emanuel, Deus conosco. Está tudo ali. Perfeitamente. Aqui nós temos o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, ele falando sobre a questão de Maria ser esposa do Espírito Santo ou coisa parecida. Ele não entende que essa linguagem de Maria ser esposa do Espírito Santo, na verdade é uma linguagem que vincula a própria igreja. A igreja é uma esposa e Deus, e Jesus Cristo é o esposo. Então, na verdade, quando a gente pega essas linguagens, a gente tem que entender que isso é uma linguagem do Antigo Testamento. A linguagem do Antigo Testamento fala, o que é Israel? Israel não é a noiva? Israel é a noiva e Deus é o noivo. E o Novo Testamento prega esse empréstimo para falar justamente do quê? Porque a Virgem Maria é noiva do Espírito Santo, é esposa do Espírito Santo.
não é esposa do Espírito Santo no sentido carnal do termo, é esposa no sentido espiritual, no sentido de um vínculo com o próprio Deus direto, que vai ser também a representação da própria igreja. Quer dizer, a igreja é noiva de Jesus Cristo. Então você vê que a representação dos esponsais é uma constante na história da igreja. Aí você vê pastores como essa anta, falando besteira, não conhece teologia, não conhece a história da teologia. E você também tem, uma vez eu vi o Iago Martins, o pastor Iago Martins, falando que falar que Maria é noiva ou esposa do Espírito Santo é blasfêmia. Meu Deus do céu, que cara burro, não sabe teologia. Não sabe, porque a representação aí é evidentemente uma alegoria, porque, veja, o que nós temos, o que nós vemos em Maria é um milagre, né? Você sabe que tem uma piada jocosa dizendo que, até de pessoas muito maldosas, dizendo que São José seria uma espécie de marido traído, de corno, coisa parecida, coisa de baixaria mesmo, né? E não é nada disso, não existe relação carnal. Na verdade, existe uma encarnação virginal, ou seja, não tem relação sexual, não tem nada. Existe um milagre que Deus faz no ventre de uma mulher, e essa mulher, com este homem chamado José, se centram numa dedicação exclusiva ao Deus menino. É isso que nós temos que entender. Então veja que eu queria colocar aqui, adicionar, né? Essa expressão, o Espírito Santo é esposo de Maria, nós encontramos a partir de São Francisco de Assis de uma forma bem clara. Ah, mas não é patrística. Mas a igreja reconhece a fala dele. Então a expressão, a primeira coisa que eu queria falar aqui é que é um título teológico, né? O esposo de Maria e seu Espírito Santo é uma titularidade, Conde Gabriel, teológica e simbólica, no caso, também, usado pela tradição católica. Nós podemos ver isso, como já acabei de citar, São Francisco de Assis, né? E descreve o quê? Quando eu falo que o Espírito Santo é esposo da Virgem Maria, descreve uma ação íntima e fecunda do Espírito Santo na vida dela, no aspecto da encarnação do Verbo, de João 1, João 1,14. Então, não se trata, né, de um matrimônio ali carnal, mas de uma união, podemos dizer, espiritual e sobrenatural, no qual o Espírito Santo realiza em Maria a concepção virginal de Jesus. É muito simples. Sim, o diácono, é uma forma, se você entender também, é o seguinte, ao dizer isso daí, vai estar dizendo o seguinte, que a Virgem Maria é propriedade e uso exclusivo do Espírito Santo. Ela é propriedade e uso exclusivo do Espírito Santo. É como um vaso santo. Não tinha os vasos lá no Templo de Jerusalém? Os vasos santos? Os vasos santos eram de uso exclusivo do templo. Israel, quando Deus faz aliança com Israel e torna Israel a sua aliança, a sua noiva, ele quer que Israel seja, através da sua aliança, se torne exclusiva dele, não sirva a outros deuses. E nesse sentido, Israel é a noiva de Deus. A mesma coisa, a Virgem Maria só existiu para o Espírito Santo, para ser usado pelo Espírito Santo, né? Uso exclusivo, o templo de Deus, o vaso santo, e nesse sentido ela não pode ser contaminada, por exemplo, por outros homens. É por isso que a Virgem Maria não tem relações, por exemplo, com São José ou com outros homens, outros homens, é porque ela é de uso exclusivo de Deus, do uso exclusivo do Espírito, né? Essa questão que o Conde colocou é interessante, de Cristo ser prefigurado como o esposo de uma esposa, e essa esposa é a igreja. Eu não sei se vocês sabem, quando São Francisco faz essa citação, Maria é a esposa do Espírito Santo, ele deixa isso bem claro, né? Ela é virgem, assim como a igreja também é. Ela é feita virgem, como a igreja também tem essa visão e essa relação virginal, né? Ele vai falar que ela é eleita do Pai Celestial, consagrada pelo Espírito Santo e que se faz esposa do Espírito Santo, por outorga de Deus. E São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer algo parecido. É interessante que ele vai falar que ela se torna esposa do Espírito Santo por causa do mistério da encarnação do Verbo. Ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, e sim, esposa do Espírito. Por quê? Porque ali a sombra do Altíssimo veio sobre ela, nesse sentido marital, só que espiritual, né? O problema é que os protestantes sempre vão pensar na ótica carnal, a questão da conjunção carnal, do sexual, e é isso que eles pensam. É um problema reprimido aí, né? Eu vejo um problema muito sério reprimido aí,
Aliás, é bom esclarecer, só uma coisa, desculpa te interromper, mas é bom esclarecer uma coisa interessante. Tem muita gente que usa isso, né? Isso são, inclusive, os judeus, né? Porque, por exemplo, se Maria concebeu virgem, né? E, portanto, José, ele serve como uma figura paterna, então por que ele serviria como tal, sabendo que o Espírito Santo, ele se assenhoria da vida? Na verdade, ele não se assenhoria somente, a senhoria, né? Ele não se torna senhor da senhoria da vida de Maria, mas também do próprio José, né? Porque José é chamado para ser esposo dela. Uma vez eu vi um debate de um padre que ele foi muito infeliz, dizendo que aquilo ali era uma coisa de fachada, uma coisa que eu achei muito cômico aquilo ali. Não é uma coisa de fachada. É porque é o seguinte, Jesus Cristo é herdeiro da casa real de Davi. Então ele tinha que ser herdeiro da casa real de Davi, tanto pelo lado paterno como pelo lado materno. Então, José, que também era da casa real de Davi, né, na casa real de Davi, ele também participa no sentido não somente como um auxiliar, evidentemente, de uma família, né, de uma estrutura familiar, ele cumpre o papel de estrutura familiar, como também ele cumpre também o papel profético. Porque você sabe que dentro da tradição judaica, claro que isso aí também é um pouco nebuloso, claro que os judeus usam isso como argumento para invalidar a messianidade de Jesus, porque ele seria da casa real de Davi pelo lado materno e não paterno, e o judeu só reconhece a família paterna e tudo mais. Mas sabe, e claro que isso é meio lorota, porque existem casos, inclusive a linhagem paterna, a materna também é reconhecida. Mas seja o que for... Conde, mas o caso é que o São José, ele fornece essa casa socialmente falando, perfeitamente, falando de Davi para Cristo. Não, porque a legislação judaica antiga reconhece o pai adotivo como pai de fato e de direito. Então, por exemplo, quer dizer, tanto, por exemplo, Jesus Cristo, ele é herdeiro da casa real de Davi pelo lado materno, pelo fato de ter um ventre de uma mãe judia, e pelo lado paterno por adoção, né? Por adoção. Então não foi uma fachada, como o padre falou, ele foi uma besteira. Não, ele tinha que ser educado dentro de uma estrutura familiar, mas só que ela tem uma peculiaridade. Primeiro, existe a peculiaridade de que São José, ele está ali participando da família, mas é uma família de castidade, é uma família que reproduz, inclusive, o elemento de uma castidade e de uma santidade plena, né? Uma santidade de dedicação exclusiva a Deus, né? Dedicação exclusiva a Deus. Então é isso que a gente tem que entender para explicar por quê, qual é o papel de José desse ramo, né? Claro, ele dá o conceito da paternidade, a paternidade social, propriamente dita, né? Ele participa também, ele coparticipa na Sagrada Família, né? Não é uma mãe solteira, é uma mãe casada, né? É uma mãe casada, mas ao mesmo tempo uma mãe cujo chamado divino para os dois, não é somente para ela, para ele também, porque em sonho José é revelado o fato de que desposa essa mulher, case-se com ela, vai conceber o Filho de Deus, então você vai participar também dessa economia da salvação de uma forma auxiliar, né? De uma forma auxiliar junto com a Virgem Maria, né? Deixa eu fazer algo aqui. Eu voltei aqui, eu mutei o meu microfone e voltei um pouco a live, que alguém falou que a fala do pastor ficou com muito eco e não deu para entender. Como é só um minutinho, eu sei que é uma tortura para nós ouvir de novo, mas eu queria rodar o vídeo dele de novo, e aí eu quero fazer uma pergunta tanto para o Conde como para o Gabriel, para a gente... João Mariano, você é cruel, João, mano. Você é cruel. A cara que o Conde fez. Mas assim, só para a gente não ser injusto, o pessoal depois fala assim, fala dele, você pôs um efeito para não ficar audível. Mas aí talvez a gente pegue algum aspecto que faltou aqui. O que vocês acham? E aí eu faço um... Pode ser, pode. Eu quero fazer um comentário também sobre a fala dele, que é muito interessante umas coisas. Então vamos lá, então vamos ouvir aqui. Deixa eu ver aqui se agora vai ficar só a fala dele mesmo. Eu acho que agora tá ok. Vamos lá. Aí vamos tomar um engolve. Maria e... Vamos lá, vamos ouvir aqui. Aí ela é mãe de Jesus, ela é Espírito Santo, é esposa de Maria, e Maria é mãe de Deus. Mas Deus não tem mãe. É uma bagunça. Eu de verdade mesmo, assim, se tem algum irmão católico aqui poder explicar, eu sei assim, que o Espírito Santo é a esposa de Maria. Vê se você consegue entender, que você também não sabe nada de Bíblia. Tem que entender com os irmãos católicos. O Espírito Santo é a esposa de Maria. Maria é a mãe de Deus. E o Espírito Santo é o pai de Jesus. Pegou não? Nem eu. O que aparece isso pra mim, Guilherme? Peguei você, Guilherme. Peguei com a Bíblia, mais fácil a Bíblia. Com a Bíblia. Quem gerou Jesus foi Deus.
Hebreus 1:5. O Espírito Santo gerou o Cristo dentro do ventre de Maria, porque para o Cristo estar na terra, o Cristo precisava de um corpo. Ele quis dizer também que nos cultos que nós, os protestantes, fazemos, se a gente não aceita Maria, o Espírito Santo não desce. Não desce. O noivo não vem onde a esposa dele está. Então, aí já tem um outro problema. Porque se o noivo não vem onde a noiva não está, então o Espírito Santo é estranho, porque ele é marido de Maria e noivo da igreja. Então aqui, ó, eu quero só fazer um comentário para deixar vocês concluírem essa live, tá? Seguinte, essa fala final dele eu acho que merece uma resposta, né? Quando ele fala assim, o esposo não vem onde a esposa está. Ô Conde, eu faço uma pergunta para você que é casado, o Gabriel ainda não é. Se você chega numa festa com a sua esposa de mãos dadas, as crianças ficaram com os avós, é uma noite romântica dos dois, eles vão partilhar, vão conversar e tudo. E vão numa festa. Aí você chega lá na porta da festa, o segurança ou o recepcionista fala assim, Conde, você é bem-vindo, sua esposa não é bem-vinda. Você entra nessa festa, Conde? Não, cara, eu mando ele tomar naquele lugar brincando, pô. Aliás, é o seguinte, essa questão da esposa, a gente tem que ter a gente tem que são alegorias, né? Claro, são alegorias da ligação de Deus com o seu povo, o povo sagrado, a ligação sagrada de Deus com o povo, Deus e a sua aliança. E essa aliança, temos que entender uma coisa, se essa aliança é representada como marido e mulher, como pai e filho, etc., nós temos um traço aqui, uma aliança familiar, não é um contrato, não é um pacto apenas, é uma relação de amor, é uma relação mútua, né? Uma relação de pai com filho, relação de esposo com a esposa. Nós temos aquela carta de São Paulo que fala da relação da igreja de Jesus Cristo com a sua igreja, ou seja, o marido, né? O marido sendo o cabeça, né? Como se fosse uma representação do cabeça da igreja, a esposa como a própria igreja, enfim, você tem essa reprodução, né, da relação entre marido e mulher. Entre marido e mulher, uma relação de esponsal, uma relação de casamento, né? De casamento entre a igreja e Deus. A igreja e o povo de Deus, né? A igreja e o povo de Deus. E veja que esse casamento começa com a própria Maria, porque a Maria, querendo ou não, ela é uma seguidora de Deus. Ela segue a vontade de Deus. Quer dizer, se a gente analisa bem, né, se a gente entender que Cristo é o fundador da igreja, esse processo começa com o ventre de Maria. Sim. O processo da economia da salvação começa com o quê? Com a concepção de Nossa Senhora. São Luís tem uma frase pesada em cima disso aqui. São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele fala assim, olha, é pesadíssimo. Deus, Espírito Santo, que é estéril em Deus, ou seja, não produz uma outra pessoa divina. Então presta atenção. O santo não está dizendo que o Espírito Santo não realiza, porque nós sabemos que é o Espírito Santo que realiza tudo. Mas olha o que ele fala. O Espírito Santo sugere-se ser estéril em Deus Pai, porque ele precisa gerar uma pessoa divina, mas aí ele precisa tornar-se fecundo numa humana, que é a Virgem Maria, e que se transforma em sua esposa. Porque o esposo fecunda a esposa, mas não é numa ótica materialista, carnal, né? Aqui nós sabemos que é uma concepção miraculosa. Sim, e o Diácono, falar umas coisas aí sobre isso que ele falou, também entrando nisso daí que o senhor acabou de citar aí, que eu sei que ele acha um absurdo, eu não sei, ele acha absurdo, ele fala assim, a Virgem ser mãe de Deus, ao mesmo tempo ser filha, ao mesmo tempo ser esposa. Ele disse, como que é esse negócio? Ele acha absurdo. E eu tô achando pela essa fala dele aí, eu até me admirei, será que esse cara não é unicista? Será que ele não nega a Trindade? Vai ver, ele pensa, sabe, que não existe diferentes pessoas, porque não é possível. Como o cara acha um absurdo disso daí, né? Ele não entende que, olha, o universo católico comentou justamente isso aí, o unicismo, isso aí. Pois é, então, olha só, é muito claro. Claro, Deus, ele tem uma substância, né? São três pessoas numa mesma substância, né? Mesma essência ali, mas são três pessoas distintas ainda. É a doutrina da Trindade. Nesse contexto, se a gente for relacionar Maria, você acabou de falar, né? Como que pode ser esposa e filha ao mesmo tempo? Ué, então como que ela pode ser mãe? Pois é. Mãe e filha ao mesmo tempo, porque se for olhar numa ótica unicista, ela é a mãe e filha de Jesus também. Pois é, e aquela coisa, ele acha absurdo, só que eu pergunto, ele não acha absurdo o Espírito Santo gerar o próprio a si mesmo, né? E ele não acha absurdo Deus, Jesus Cristo lá na cruz falar, Pai, porque me abandonaste, falar com o Pai, tá falando consigo mesmo? Como assim? Você tá entendendo?
a conveniência, né? É muito clara. Claro, a Virgem Maria, ela é filha de Deus Pai, né? Agora, ela é mãe do Deus Filho. E de outra esposa pessoa. do Espírito Santo. Esposa do Espírito Santo, são 3 pessoas Não há distintas. heresia nenhuma nessa ótica. Sim, a Virgem cumpre a função de filha, né, segundo Deus Pai, de mãe em relação a Deus Filho. É porque o resumo da fala do pastor, eu não sei se vocês têm essa noção, mas impressão, né? Não noção, mas impressão. Maria foi uma barriga de aluguel. Pois é, o que é um absurdo isso daí, você parar para pensar. Ele falou o seguinte, que o Espírito Santo só gerou Cristo, né? Deus só veio, ele se encarnou porque precisava de um corpo. Não era assim. Se fosse só para precisar de um corpo, ele poderia tirar do zero, né? Como diz lá... Por isso que São Luís falou, né? O Espírito Santo, na ótica da encarnação do Verbo, ele precisou de Maria. Sim. Ele se mostra estéril nesse aspecto. Ele e o Pai não podem gerar Cristo humanado, né? O Deus humanado, porque senão Jesus ia ter que descer pronto, carne, músculo, célula, ossos, e aí o mistério da encarnação do Verbo não teria sentido. Pois é, o próprio Deus fala para os fariseus, ele fala o seguinte, olha, eu posso fazer dessas pedras filha de Abraão. Você tá entendendo? Então ele poderia muito bem fazer isso daí, mas mesmo assim escolheu vir por uma Fala aí, Conde, vamos ouvir o Conde. Né? Mas só na verdade, ele precisou de vir de uma virgem porque tinha toda uma questão. Cristo é filho de Davi, precisava vir da descendência de Davi, precisava ser descendente de Abraão, aliás, tanto de Abraão, mas também de Adão, para refazer, né, o pecado de Adão, né, para salvar a humanidade. Ele acabou de falar isso, tinha que ser Maria porque mais era a casa de Davi, ela era a rainha que geraria o rei. É o universo católico aí. Pois é. Na verdade é o seguinte, essa questão da necessitarismo, claro que Deus não necessita de nada, a gente tem que fazer só uma observação que aqui ficou um pouco em aberto. É o seguinte, quando falamos de necessidade aqui, claro, Deus poderia ser feito assim, ele podia surgir do barro, ele podia surgir do nada assim, como encarnado, né, no caso de Jesus Cristo. Mas como o próprio Deus estabeleceu essa providência antecipadamente, então ele também se sujeita à própria condição que ele estabelece. Então, por exemplo, quando ele estabeleceu previamente que Maria existiria, porque Deus está acima do tempo, evidentemente, claro que a gente tem que ver que Maria foi predestinada a ser mãe do Salvador. Então, ele já prepara esse ambiente e, paradoxalmente, ele se sujeita a esse ambiente. Por exemplo, em Filipenses, Paulo fala claramente que Jesus se rebaixa da dignidade de divindade e se torna homem, né? Ele se esvazia, né? Esse termo correto, né? Ele se esvazia da sua divindade, com exceção do pecado, né? Que ele não peca, mas ele vira homem. Ele entra na história. É isso que nós temos que entender. Deus, que está acima das leis da natureza, que está acima da criação, ele desce e se insere na própria criação. É isso que entendemos. Então, por exemplo, ele se insere na criação, ele se torna filho, ele se torna carnal, dentre outras coisas. Então, por exemplo, quando ele faz isso, ele faz um cumprimento profético, isso está também em Isaías, né? O servo sofredor que vai nascer de uma virgem, e aqui nós temos uma controvérsia, porque os judeus ficam escandalizados com isso, mas os judeus também são meio picaretas nesse aspecto, né? Que eles dizem que o servo seria Israel, não seria o Messias, não sei o quê. Eu acho que isso é tudo papo furado. Eu acho que eles acreditavam no Messias, só que quando eles viram que o Messias é Jesus Cristo, não, isso aqui não dá. Entendeu? Aí eles mudaram a versão e vieram com esse papo de servo sofredor ser Israel. Isso é conversa mole. Mas o fato é o seguinte, o Messias, no caso, assim, então Deus cria as condições propriamente ditas para a encarnação do Verbo, e ele se sujeita às próprias condições que ele mesmo cria. Ele se sujeita à natureza, ele se sujeita à carnalidade, ele se sujeita à fome e se sujeita até mesmo à morte. Porque ele morre, ele é crucificado. Mas, ao mesmo tempo, ele prova o seu poder através da ressurreição. Ele prova o seu poder através do cumprimento daquilo que ele, de fato, estabelece antes dos tempos. Então, essa que é a grande questão. Como também, por exemplo, quando ele fala dessa relação de Maria e tudo mais, né? E se ele for um unitarista, vamos lá, se ele for um unitarista, se ele negar a Trindade, ele vai ter que admitir necessariamente que Jesus Cristo não é Deus. Né? Mas, ao mesmo tempo, você vê que eu não acho que ele seja unitarista, porque ele diz que Deus nunca foi gerado, né?
Ele fala que Deus nunca foi gerado. Então, pelo menos parece que ele acredita na Trindade. Só que ele tem aquela confusão típica, né, típica de um nestoriano. Só que eles não são nem inteligentes para serem nestorianos. Esse que é o problema. Eles não são absolutamente nada. Eles são simplesmente palpiteiros. É que ele achou absurdo a Virgem ser mãe e esposa ao mesmo tempo, só que ele não acha absurdo Cristo ser filho dele mesmo, pai dele mesmo, seguindo a lógica, sabe? Daí ele não acha absurdo. Né? Também seria isso, né? Porque se nós formos olhar com esse olhar unicista, o pai é pai dele mesmo. O filho é filho dele mesmo. E o Espírito Santo fica vagando. E não é bem assim que funciona. Não, ó, esses unicistas geralmente eles falam que o Espírito Santo é uma energia emanada de Deus. Deus emana uma energia, algo do tipo assim, eles falam. Eles caem no... Sabe que é onde? Sabe que eles caem? Eles caem no, tem duas heresias que são muito parecidas assim, embora não sejam iguais. Eles caem numa heresia chamada o sabelianismo, né? O sabelianismo e também o paripassianismo, né? O paripassianismo dizia que as três pessoas divinas são emanações apenas do Pai, né? As duas pessoas divinas, digamos assim, o Espírito Santo e o próprio Filho, é apenas uma emanação do Pai, a energia do Pai. Ou então, no caso, o sabelianismo, que radicaliza o processo, que só existe um único Deus, né? E as três pessoas não são pessoas distintas propriamente ditas, mas são emanações, são apenas apresentações, representações, entendeu? Então, tanto a heresia do paripassianismo, sabe, tem algumas semelhanças e algumas diferenças assim bem sutis. Agora eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos isso. É transformar as três pessoas divinas numa coisa puramente etérea, né? Como o próprio Frisch falou. São né? só manifestações, né? Eles utilizam manifestações ou emanações, né? Eles utilizam essa expressão. Olha, cara, eu já vi coisa tão absurda nesse meio protestante, principalmente Testemunho de Jeová é um unitarista, por exemplo. Teve um cara que falou o seguinte, ele chegou a falar claramente, olha só que absurdo, ele chegou a falar claramente que Jesus seria uma espécie de Deus menor. Aí eu brinquei com ele, vem cá, você é politeísta, por acaso? Você acredita em dois deuses, então você não acredita mais em Deus único. O cara se confundia, cara. Mas sabe o que é? Na verdade, eu acho que eles não são nem mesmo heréticos, assim, no sentido antigo da palavra. Eles são mesmo pessoas confusas, eles não sabem nem o que eles estão falando, cara. Eu acho que eles são mais a gente saindo do hospício mesmo. Não, Nossa, muito boas as colocações de vocês. Já estouramos o limite do padrão aqui do canal, mas foi interessante porque muitas pessoas conectadas. O pessoal estava perguntando se o Conde já soltou os palavrões aqui. Quem chegou aí deslocado perguntando isso, volte o vídeo e veja a catequese, né, que foi dada aqui tanto pelo Conde como pelo Gabriel. Queria dizer que vocês dois são bem-vindos aqui nesse canal, sempre que quiserem colaborar, dizer que eu sou assim admirador de vocês dois, né? E deixar aí que vocês possam concluir com as últimas palavras de ambos. E lembrando que no finalzinho da live, meus amados irmãos, nós vamos atualizar a descrição do vídeo com o link direto para o canal do Conde e o link direto para o canal Arena Católica. Então, com vocês, as considerações aí sobre o que nós tratamos hoje, se tiver mais alguma questão, agradecimentos, enfim. Quer dizer, eu vou começar agradecendo o João Mariano pela oportunidade. Realmente é bastante agradável, gostoso conversar aqui, trocar umas ideias aqui. É pena que o tempo é muito escasso e seria melhor a gente, né, cozinhasse uma farofa com galinha e tomasse uma cerveja. Mas eu acho que nós precisamos fazer isso aqui mais vezes, hein? Mas já pegando os dois personagens, né? O César Cavalcante e o tal do outro lá que eu nem sei quem é, né? E também nem quero saber. Carlos Eduardo, parece. Carlos Eduardo? Ih, pô, depois eu conto a história do Carlos Eduardo. É o seguinte, o César Cavalcante, eu acho assim, eu acho impressionante como um sujeito que é professor de hebraico, o César Cavalcante, tenha uma dimensão tão rasa, não preciso nem dizer da tradição cristã, católica, mas da tradição judaica mesmo. Ele não sabe nem hebraico. Tem cada coisa que ele fala em hebraico que senão que está totalmente equivocado. Uma pessoa iniciante no hebraico é porque é o seguinte, né? Você tem esses papagaios do grego, do hebraico, que ficam brincando de pegar meia dúzia de palavrinhas, né? Pelo menos a gente admite. Eu não sou estudioso de hebraico nem de grego. Eu posso dizer que existem alguns insights da Bíblia que eu posso até afirmar porque eu já li. Mas fora isso, eu não sei ler hebraico nem grego. Mas é aquela história. Esse pessoal acha que é o seguinte.
eles têm um conteúdo muito raso em matéria de tradição judaica como de tradição cristã. Eu já vi o César Cavalcante debatendo com um judeu, coitado, passou vergonha, porque ele não conhecia nada da tradição judaica. Dá para perceber claramente, nem a tradição judaica antiga e nem a tradição judaica moderna. A tradição judaica moderna é coisa completamente diferente daquilo que era o judaísmo antigo. Judaísmo do templo, dos rituais e dos cultos que não existem mais, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o César Cavalcante é o tipo daquele pessoal, é daquele sujeito que vai demonizar a igreja, vai encontrar todos os motivos necessários para demonizá-la. Então, não vai assim. É claro que a nossa apologética é para os católicos incautos e também para os protestantes interessados. Porque, na prática, aquele sujeito sempre vai encontrar argumentos contra a igreja porque ele já bradou um espantalho daquilo que ele acha que é a igreja. Tá? Então, é mais ou menos isso. Né? E essa questão da discussão das imagens é uma coisa tão surrada que protestante só insiste porque é uma cabeça dura teimosa mesmo. No segundo caso, do tal do Carlos Eduardo, cara, ele tem o mesmo nome do pastor protestante que levou porrada do padre Leonel Franca. Vocês sabem da história do Leonel Franca, né? Que o Carlos Eduardo Pereira escreveu um livro difamatório contra a Igreja Católica e o padre Leonel Franca escreveu um livro assim. Nossa, eu teria vergonha de ser pastor protestante depois de escrever aquele livro, mas tudo bem. Esse Carlos Eduardo, dá para perceber claramente que ele é aquele pastor de esquina, sabe? É o pastor de esquina de teologia de fancaria. Ele não conhece absolutamente nada. Ele acha que é o seguinte: basta eu ler a Bíblia... É típico dos pastores adultera lá, né? Daquele naipe, assim, dos adultera. Esse pastor, não sei se vocês sabem, ou Conde, antes de você continuar, foi aquele pastor que disse o seguinte: padre não estuda teologia. Quem estuda teologia é pastor. Se padre estudasse teologia, era pastor e não padre. Essa é a frase conhecida desse pastor, Carlos Eduardo. Dá para perceber. Não, mas tem que... Não, vamos ser sinceros. Assim, se o Carlos Eduardo me ouvir agora, sou pastor, com toda sinceridade, eu vou falar isso até por caridade intelectual. O senhor é uma pessoa muito burra, me desculpa. Você é muito tapado. É muito tapado mesmo. Olha, quem é o senhor Carlos Eduardo perto, sei lá? Vamos pegar o seguinte: eu estou lendo um livro do Scott Hahn, vou até indicar aqui, o livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn, a conversão do pastor protestante ao catolicismo, né? O Scott Hahn, que é um grande apologeta católico, muito bom escritor, é o seguinte: quando o Scott Hahn teve contato com a teologia católica, vamos pegar o seguinte: Garrigou Lagrange, Henri de Lubac, Hans von Balthasar, Ratzinger, todo esse pessoal, cara, olha só, pensa comigo, cara. Quem são esses caras? Lubac, o Lubac que ressuscitou o Suscretian. Você sabe que eu sou Suscretian, ô Mariano? Você sabe que eu sou Suscretian? Não, partilha aí. Sabe que esse livrinho verdinho da Paulus aí, da Patrística? Aham. Sabe quem foi que ressuscitou todas essas traduções? Foi o Henri de Lubac, nos anos 40, do Suscretian. Que é presbítero católico. Sim, não, o Henri de Lubac é um grande teólogo. Tem um outro, tudo bem, que fez isso com ele lá, é um outro monstro. Jean Danelu? Isso, Jean Danelu. Jean Danelu. Isso. Olha, o Carlos Eduardo, quem é Garrigou Lagrange? Quem é Antônio Royo Marim? Quem é, assim, Lubac, Hans von Balthasar, até o Ives Congar, que eu não sou um cara muito fã, não gosto muito do Congar, mas quem é esse pessoal perto de você, cara? Olha só, essa teologia de baixo nível católico, tá? Tô fazendo uma ironia, evidentemente. Cara, quando você lê isso, cara, eu não aconselho, Carlos Eduardo, sabe por quê? Porque se você lê esse tipo de teologia católica, eu acredito que você vai entrar em curto-circuito. Curto-circuito. Porque, assim, acima de tudo, é preciso ter inteligência. Canal? Ele saiu do ar, seu canal? É Castelo do Conde. Castelo do Conde. Castelo do Conde. É o Castelo do Conde. Eu fiquei até assustado agora. Não, pode continuar aí, desculpa. Mas só para acabar. Então, eu acho o seguinte, é a média do pastor raso brasileiro. É um pastor bundão, falando besteira, não conhece nada de teologia. Ele acha que só lendo a Bíblia, né? Só lendo a Bíblia e fazendo citação desconexa de versículo bíblico, pronto, ele já resolveu o problema. E a teologia, se é que podemos dizer que ele conhece uma teologia, eu poderia dizer assim, senhor Carlos Eduardo, a sua teologia é aquilo que nós chamamos no manicômio judiciário, ou no manicômio mesmo comum, as vozes da sua cabeça, é só isso mesmo. Muito bem, muito bem. Pronto,
Frisk, Gabriel. Passando a bola para você, Frisk. Opa, pessoal, antes da despedida, só queria fazer uma, como eu posso dizer, um exercício, talvez, que eu pergunto para todo mundo, tanto para o Diácono quanto para o Conde, quanto todos estão assistindo, pensarem bem, é um negócio que eu falei no começo. Porque no texto do Êxodo, todo Israel foi punida, com exceção de Arão. Porque Arão não foi punido pelo bezerro de ouro. Em exceção, todo mundo, o texto diz que todos, né, que idolatraram o bezerro de ouro, eles morreram, né, ou foram punidos, enfim. Arão não, né, é muito simples. Eu já vou dar a resposta, não vou deixar vocês sem resposta, mas o Êxodo 32, ele vai dizer o seguinte, o Deus, né, feriu Deus o povo de Israel pelo que eles fizeram com o bezerro de ouro. Então, olha só, Arão, ao que parece, foi a única pessoa ali, dos que morreram, que não adorou o bezerro de ouro e, portanto, ele não foi morto. É só para dizer que, deixar muito claro sobre essa questão das imagens, que o que importa é o teu coração. Você pode participar daquele ato, né, às vezes por coercitivo, qualquer coisa que seja, mas ainda assim você não é considerado idólatra. Enfim, pessoal. De qualquer forma, eu agradeço, Diácono, pelo convite. Prazer, uma honra estar aqui no canal do Senhor. É uma honra estar aqui com o Conde também, pessoas que eu aprendo muito, estou sempre aprendendo, sabe? Pessoas que eu considero já grandes amigos. O Conde, principalmente, me ajudou muito aí no momento que eu precisava, vou ser eternamente grato para ele, né? Enfim, por as questões que aconteceram. E aprendo muito com ele, da mesma forma que aprendo muito com o Diácono. E agradeço a todos que estão aqui assistindo, né, que se dispuseram a assistir essa live e espero que tenha contribuído em algo aqui com o canal. Também quero dizer que sou catequizado por vocês, acompanho o Conde há muitos anos. Meu canal, assim, nem era ativo, eu apenas tinha a conta para poder assistir os conteúdos, né? Conheci o Frisk no TikTok, né? Fazendo algumas refutações, e fiquei muito feliz quando você veio para o YouTube, tá? Seus conteúdos são muito bons, não desista, não pare, né, de forma nenhuma. Você tem colaborado muito. E sei que os nossos canais aqui estão unidos nessa causa, né, nessa empreitada de evangelizar juntos. Eu acho que, como o Conde disse, eu acho que nós precisamos fazer isso aqui mais vezes, né? Então, tá aberto o canal para a gente poder fazer uma conversa que nem que seja uma vez por mês, igual essa aqui, né? Quero agradecer a vocês. Já atualizei a descrição do vídeo. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Vou rezar por vocês, né? Quero rezar por vocês para que vocês continuem firmes, não parem, né? O trabalho de vocês aí é maravilhoso. Então, hoje aqui, o que nós aprendemos com o Frisk e com o Conde? O resumo, né? Primeiramente, aquela questão lá das imagens. É uma inferência protestante. Eles não conseguem provar o que afirmam, né? Isaías 44, versículo 9, não condena a idolatria pagã, que eles atribuem ao catolicismo, né? Não é um jeitinho católico de mentir sobre a adoração e veneração, né? O ídolo é um falso deus e nós não cultuamos falsos deuses, né? Nós temos os sagrados ícones como referência. Estou só dando um resumo para vocês. Venerar santos e imagens não nega Isaías, mas cumpre, sobretudo, o mistério da encarnação do Verbo, que foi muito bem colocado aqui pelo Frisk e pelo Conde. O título Esposa do Espírito Santo expressa que Maria, na verdade, nós podemos dizer assim, ela colaborou livremente, como disse o Conde, com o Espírito Santo nessa obra da redenção. Então é isso, ele é esposo nessa constância. Nós não acreditamos no unicismo. O unicismo é uma heresia, então não tem jeito de Deus Pai ser pai dele mesmo, não tem jeito de Jesus Cristo ser filho dele mesmo. Era necessário Maria para dar essa sintonia ao mistério da encarnação do Verbo. Jesus se encarnou no ventre dela por obra do Espírito Santo. É por isso que São Francisco de Assis chamou ela de esposa do Espírito Santo. Quero agradecer vocês mais uma vez, que o canal de vocês continue alcançando muitas pessoas como me alcança, tá bom? Quero agradecer a audiência, muito obrigado vocês por acompanharem até agora. Nós vamos encerrar aqui. Peço o Conde e o Frisk que fiquem aí nos bastidores,
que eu quero agradecê-los e talvez aí já agendarmos a próxima empreitada aqui no canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquei aí uns minutinhos que eu já falo com vocês. Então, muito bem, minha gente. Eu quero agradecer vocês por essa paciência, a doação de vocês de estarem aqui no nosso canal. Façam a última interação assim que a live acabar, né? Se você puder voltar e deixar aí o seu comentário, né? Porque assim que a live termina, os comentários aí somem. Então, faça o seu comentário novamente. Foi uma alegria. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Antes de terminar, eu só queria divulgar algo para vocês. Tá? Nós teremos agora uma parte de perguntas e respostas dentro do nosso apostolado. Tá? E o endereço está aí na tela, play.joaovitormariano.com.br/Diácono Responde. Esse link também vai ser colocado na descrição do vídeo. Envie perguntas por lá, porque nos nossos vídeos ao vivo, as perguntas que já estiverem aí cadastradas, nós vamos colocar ao vivo. Faça a sua pergunta e certamente ela pode ser escolhida para ser respondida aqui no nosso apostolado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora.